partir de agora, Fábio Moraes aborda o tema "Não basta ser um bom técnico, precisamos gerar bons lucros e resultados". A Ultracar é uma empresa que em junho desse ano fez 23 anos. Uma empresa desenvolvedora de software de gestão por oficina, é o único produto que a gente tem e só trabalhamos com isso. Há uns 10 anos atrás, hoje nós temos em torno de 2.500 oficinas no Brasil inteiro que usam esse produto, espalhadas pelo Brasil inteiro. Há uns 10 anos atrás eu comecei a estudar esse mercado. E nesse processo de estudo, eu me tornei auditor do IQA, consultor do SESV, estudioso dos temas de gestão e tento, dentro do possível, entender os números que compõem o mercado automotivo, no qual vocês estão inseridos. E aí comecei a escrever, comecei a viajar o país dando algumas palestras especificamente sobre isso. E aí eu fiz um pequeno resuminho para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Não vou aqui falar de software, não vou falar de nada, a não ser da gente tentar trocar um pouquinho de experiência, onde eu falo um pouquinho, vocês me ajudam a entender como que a gente pode também ganhar um pouco mais de dinheiro com o nosso negócio. Esse é o contexto e o resumo do que eu pretendo fazer com vocês hoje aqui, a gente passar um tempinho juntos. Todas as vezes... Bom, primeiro, até para pegar a última palestra do Zezinho, eu não poderia deixar de falar para vocês que em janeiro agora eu faço 31 anos de casado, muito feliz, tenho 2 filhos, um de 28 e uma de 25, e namorei 7 anos, entre namoro e noivado, mais 31 de casado. Então eu comecei desde de muito novo, mas graças a Deus muito feliz e acho que só quis falar isso para servir de exemplo, porque acho que hoje em dia você falar que tem muito tempo de casado não é normal, né? Bom, todas as vezes que eu vou bater um papo sobre esse assunto específico, né, que a gente tem que ser um bom técnico, claro, mas só isso não basta, eu gosto de usar uma frase que quem é da minha época vai lembrar das redes de Aronson, que é mais ou menos como a Casas Bahia de hoje, não sei se vocês lembram disso. As redes de Aronson, elas tinham 36 lojas, 2 depósitos e mais de 900 empregados. E o proprietário dela falou o seguinte: olha, eu quebrei porque eu sei comprar e vender, mas não sei administrar. E isso é o espelho de que pode acontecer em qualquer negócio, inclusive no nosso. Então, adianta a gente fazer bastante curso técnico? Adianta. Adianta a gente saber comprar? Adianta. Adianta a gente saber vender? Adianta. Mas se tudo isso você não souber administrar, certamente no decorrer da história a tendência é acabar como as redes de Aronson. Então é uma frase que nos ajuda muito a entender um pouquinho do que eu quero mostrar nesses 6 nomes de oficinas aqui. Nós temos 3 em azul escuro, 3 em vermelho. Vocês sabem me explicar, ou alguém tem algum pitaco para... Se eu falar algum termo mineiro aqui, vocês não entenderem, vocês me ajudem, mas vocês sabem por que eu fiz questão de colocar algumas em vermelho e outras em azul? Vermelho está negativo. Quase. Uma em Florianópolis. A grande realidade é o seguinte: essas 3 oficinas aqui de cima fecharam no mês de outubro desse ano. Essas 3 oficinas daqui em vermelho, conversei com os proprietários pessoalmente no mês de outubro, elas estão, olha, muito bem. Na realidade, a cor vermelha era só mesmo para dar a entender o oposto, mas é exatamente isso. Por que nós temos 3 oficinas que fecharam e 3 que estão muito bem? E óbvio, isso é de um mercado imenso, a gente poderia estar colocando muito mais oficinas aqui, o objetivo não é esse, mas era para mostrar o quê? O que tem de diferença dessas 3 para essas daqui? Essas fecharam e essas estão bem.
Inclusive, essa daqui, Personal Car, falou assim: Fábio, o mês de setembro e o mês de outubro foram os meses de maior faturamento da história da minha empresa. O que vocês acham? Qual que é a diferença dessas daqui para essas daqui? Hã? Gestão. O camarada arrumou uma forma de administrar que não é a mesma que a grande maioria das oficinas trabalham. E o que é legal a gente discutir sobre isso é que muitas vezes a nossa oficina, eu não tenho, mas eu falo a nossa por estar junto com vocês, a gente acha que ela está aqui. A gente acha que ela está aqui. Porque a gente acha que está administrando certo, porque a gente acha que está fazendo a coisa certa. E eu quero ver se a gente consegue entender que essas três aqui estão tentando, os proprietários, a serem empresários. Quando você chega num hotel, você que é dono de oficina, você vai preencher a ficha, o que você põe lá na sua função? É empresário. Tem gente que não põe, tem gente que nem sabe o que escreve lá. E aí, prometo para vocês que esse daqui é a tela que tem mais coisa escrita, tá? Mas ela é importante porque ela é a base de sustentação de tudo que nós vamos falar agora. Você que está aí, é empresário ou empreendedor? Dá para ser os dois? Então, olha só, não importa o tamanho da oficina. O reparador bem-sucedido já percebeu que, além de ser um bom profissional, ele tem que administrar a sua oficina. Ou seja, ele deixou de ser somente um operacional. Um empresário que faz contas e que sabe que não pode ficar 100% do tempo só no pátio. Um empresário que sabe que com uma boa administração ele vai conseguir ganhar dinheiro. E agora olha a diferença. Um empreendedor que sabe que precisa mudar a sua postura, buscar novos caminhos e ter iniciativa. Empresário faz conta, empreendedor tem iniciativa. Se você juntar os dois, você está no caminho certo. Não é possível mais, e não é fácil, viu gente? Não é fácil juntar os dois, porque o nosso dia a dia é uma loucura. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não é possível mais nos dias de hoje, onde quase não existe margem, fazer uma oficina dar dinheiro se não houver um bom gerenciamento e sem que o proprietário realmente se veja como empresário ou um empreendedor. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, eu preciso mostrar para vocês o que eu escutei o próprio Zezinho comentando, e eu não me lembro quem falou antes dele também a mesma coisa. Atitude. Atitude e vontade, sabe para quê? Para isso aqui. Mudança cultural. Hoje, na hora do almoço, a gente estava falando sobre isso, né? O grande problema nosso é quando a gente precisa mudar a nossa postura, mudar a nossa forma de fazer as coisas. Isso é o mais complicado. E aí, se eu não tiver atitude, não tem jeito. Se eu não tiver vontade, também não tem jeito. Então, não adianta só a gente estar aqui hoje, passar o dia inteiro, conversar, vocês aprenderem um punhado de coisa, se isso daqui não acontecer na vida de vocês a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, na hora que você abrir a sua oficina. Eu sempre falo o seguinte: você abre a sua oficina e você vê ela todos os dias. Agora você precisa aprender a enxergar ela de uma forma diferente daquela que você enxergava até ontem. Isso é atitude. Isso é mudança cultural. E mudança cultural é mais ou menos assim, olha, como que eu posso cuidar da saúde da minha empresa se eu não consigo arrumar tempo para cuidar da minha saúde? Eu primeiro preciso cuidar da minha saúde, preciso fazer os meus exames, preciso arrumar o meu tempo para ficar com a minha família, preciso arrumar o meu tempo para o meu lazer, mas eu preciso me organizar. O que significa administrar? Gestão é a mesma coisa que administrar, se você for lá no dicionário. E se você for no dicionário procurar o que é administrar, você vai ver que administrar é gerenciar. E que gerenciar é organizar. Então, sabe o que nós estamos falando? Sabe o que nós estamos falando?
que eu preciso cuidar melhor da minha oficina. E para cuidar melhor da minha oficina, eu preciso ter uma mudança cultural a partir de agora. Porque eu primeiro preciso cuidar melhor de mim. Essa é a mudança cultural que tem que acontecer na nossa vida. E essa questão de atitude e de vontade, ela vai de encontro com o que vocês estão hoje aqui. A rede nasceu, vocês estão aqui, a rede tinha uma proposta, a cada dia que passa se aprimora, e vocês estão a cada dia buscando mais conhecimentos. Estar aqui hoje é uma atitude extremamente positiva, porque vocês poderiam estar com a sua família, vocês poderiam estar em casa, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui e vão passar o dia inteiro. A primeira atitude é essa. A segunda é começar a colocar em prática aquilo que está se aprendendo aqui. E aí, eu queria contar uma experiência pessoal que eu tive, e para isso eu preciso que vocês me ajudem nisso que está aqui. Quase todos os bate-papos que eu tenho, eu ponho essa tela aqui. E sempre que eu falo assim, pessoal, vocês me ajudem a ler aqui juntos, aí o pessoal começa assim, meu trabalho, né? Aí eu tenho que parar e falar, não, pessoal, vamos tomar um fôlego. Então, para eu não repetir, assim, eu vou pedir a ajuda de vocês, vamos ler em voz alta, todo mundo juntos, mas com bastante fôlego uma vez só. Vamos lá? Meu trabalho nunca não é meu lugar dizer não tenho licença ou mesmo tocar o sino. Mas se essa coisa começar a afundar, olha quem vai para o inferno. Quem me ajuda nisso daí? O que isso está querendo dizer aqui para a gente hoje? O que vocês acham? Quem me ajuda? Olha só. Meu trabalho não é pilotar um navio, eu nunca vou soprar a corneta, eu não vou, não é meu lugar dizer até onde esse navio vai, eu não tenho licença nem para ir até lá na frente, ou mesmo tocar o sino. Mas se esse trem começar a afundar, olha só quem vai junto com ele. Fala. Atitude, o que mais? Cada um escolhe o caminho, mas o principal disso tudo é assim, ó, se esse trem que nós estamos descobrindo o que é esse trem é bem mineiro, né? Mas se essa coisa começar a afundar, olha só quem acompanha essa coisa, eu ou cada um de nós. O que isso quer dizer? Equipe, perseverança, todo mundo tem que estar envolvido, mais alguma coisa? Isso mesmo. Vontade, isso mesmo. Pessoal, olha só, é óbvio que o navio aqui está querendo representar a nossa empresa. E aí, compete a mim, que sou o proprietário dessa empresa, a ter a atitude e a vontade de querer fazer alguma coisa diferente acontecer. Mas para que essas coisas possam acontecer, é necessário, é fundamental, que alguém falou aqui, que a equipe tenha perseverança, que a equipe se envolva. Mas espera aí, agora eu vou perguntar para vocês, vocês têm funcionário ou vocês têm equipe? Não precisa me responder não, só pensa. Que são coisas diferentes. Uma coisa é você ter funcionário, outra coisa é você, através das suas atitudes, transformar funcionário em equipe. Sem a atitude do proprietário, sem ele ser exemplo, os seus funcionários vão ser sempre funcionários, eles nunca vão ser equipe. Se tiver um papel aqui no chão, você agachar e pegar e pôr no lixo, eles estão vendo o seu exemplo. Se você chegar, a empresa abre às 8, você chegar 10 para as 8, eles estão vendo o seu exemplo. É óbvio que vai chegar um momento dessa história que o proprietário não precisa chegar todo dia 10 para as 8, mas como exemplo, no processo de mudança cultural que eu comentei, ele é necessário. E aí, em cima disso, eu preciso contar, que é o que eu queria, um exemplo meu. 5 momentos importantes
recentes na vida da Ultracar, muito mais para servir de referência para vocês e muito menos para falar da Ultracar em si. Não se assustem com a foto, dá para ver mais ou menos só, mas vamos lá. Por que essa foto está aqui? Muito mais pelo nome da empresa e muito menos por quem aparece nela. É eu, o proprietário e a proprietária. Sabe por que essa foto está aqui? O seguinte, e aí entra a atitude da Ultracar, Fábio, proprietário da Ultracar. É só isso que envolve esse processo nosso, né? Para que vocês possam ver o que vocês possam aproveitar dessa atitude do Fábio e buscar alguma coisa diferente na empresa de vocês também. A Ultracar, desde o início do ano, ela tinha uma linha de venda de sistemas crescentes, a área comercial tinha uma meta, e estamos lá trabalhando tal, aconteceu a crise, também afetou, começou a cair, eu falei, gente, eu preciso criar um novo produto, do jeito que está, não está dando certo. Eu preciso continuar fazendo a empresa, hoje a empresa tem 49 funcionários, enfim, tem uma série de coisas e tem um custo lá que eu preciso manter. E de uns 4 anos para cá, a gente já vem vem fazendo um trabalho de consultoria em várias oficinas do Brasil, só que é um trabalho a longo prazo. Eu falei assim, olha, eu preciso fazer um trabalho a curto prazo. E criei um produto de uma consultoria de 2 dias. E a gente começou a conversar. Bom, Fábio, tá, o que isso tem a ver com a minha empresa, com a sua oficina? Tem a ver o seguinte, essa oficina Sport Car, ela fica numa cidade de 12 mil habitantes, em Mato Grosso do Sul, tem 4 oficinas na cidade, essa cidade chama Alto Garça. Esse cara aqui sou eu, o proprietário e a esposa dele. São 3 funcionários e o casal dirigindo essa oficina aqui. O que é legal disso? Atitude. O camarada, lá do fim do Mato Grosso, que eu gosto de falar isso, porque assim, para mim foi uma realização pessoal ter ido lá, e eu falei assim, olha, eu posso citar vocês onde eu for? Falei, pode. Porque eu me senti gratificado por ter ido lá. Eu vou para Brasília, faço uma conexão demorada para caramba, pego um turbo-hélice da Passaredo, chego a Rondonópolis, depois chego 1h30 da manhã, pego um carro e ando 2 horas de carro para chegar em Alto Garça. Para ir assim, para voltar do mesmo jeito. E lá na hora eu falei assim, ele chama Júnior e ela Gesiane. Eu falei, Júnior, o que te fez investir para me trazer aqui, pagar minhas despesas, etc. Eu quero ser a melhor oficina da região. A cidade é assim, passa uma rodovia, uma BR no meio, um pedaço para um lado, um pedaço do outro, 12 mil habitantes da cidade. Isso para mim é atitude. Isso para mim é a pessoa querer fazer alguma coisa diferente. Não porque levou o Fábio. Podia ter levado qualquer outra pessoa. Se eu estivesse sabendo do contexto todo, eu estaria aqui falando do mesmo jeito. É isso que eu estou falando. Uma empresa lá longe que está preocupada em não acabar com as redes de Aronso. Essa é a experiência recente que eu acho que vale a pena. Esse outro aí é uma oficina em Macaé, que eu também tive, e mais ou menos na mesma circunstância. Aqui é uma oficina em Diadema, que a gente teve lá também, que eu estive lá conversando com o proprietário. São 3 oficinas, o proprietário tem 3 oficinas, 2 em Diadema, 1 em Santo André, mas a preocupação dele em querer ser diferente. Aqui, uma palestra que eu dei lá em Rio do Sul, agora dia 31 de outubro, um mês e pouquinho atrás, num sábado, eu estava brincando, não sei com quem que foi. Eu sei que eu falei o seguinte, olha, eu fiquei 2h30 falando, e a gente conseguiu chegar até o ponto de falar assim, olha, como é que você faz para calcular quanto custa para você a hora do funcionário, e quanto que ele está te vendendo por hora, para você poder começar a saber se sua empresa está dando lucro, se não está, se dá resultado, se não dá, etc, etc.
né? Então, e aqui, por fim, uma outra foto de um curso para 40 empresários em Maceió, um curso de gestão, que também foi agora recente. Qual que é a finalidade de eu mostrar esses 5 exemplos? Que como vocês que estão aqui hoje, tem vários proprietários de oficina que estão entendendo que precisam ser técnicos, que precisam conhecer, mas que também precisam aprender a administrar um pouquinho melhor, que precisam buscar um pouquinho mais de conhecimento. Esse, para mim, exemplo prático, é mais do que qualquer outra coisa. E aí, o que é preciso fazer para que essas coisas aconteçam? Muito bem. Então vamos lá, olha. Você, dono de oficina, precisa organizar melhor, planejar melhor, ter mais tempo, respeitar os seus limites, ter ajuda, respaldo da família. E olha que eu não conversei com ninguém, porque eu não conheci ninguém antes de eu falar aqui. Eu sei que eu já estou falando aqui umas 3 ou 4 coisas que já falaram antes de mim. Se eu tivesse combinado, seria até melhor. Mas olha só, ter a ajuda e o respaldo da família, respeitar os seus limites. Sabe o que significa isso? Não adianta você querer se matar de trabalhar. Tem hora para tudo. E tem hora para descanso também. Você se matar de trabalhar não vai fazer você pagar suas contas atrasadas ou guardar mais dinheiro do que você já guarda. E principalmente, pensar no melhor modelo de gestão para a sua oficina. Você tem algum modelo de gestão? O que é modelo de gestão? Modelo de gestão é o seguinte, eu não tenho uma fórmula mágica que eu falo o seguinte, olha, faça isso que vai dar certo. Porque o modelo de gestão, ele está ligado diretamente ao envolvimento e comprometimento do dono da oficina. Então, ele é único para cada empresa. E ele precisa do apoio da informática. Informática é rede, internet, computador, sistema, é tudo. Não estou falando aqui só de software de gestão, estou falando do contexto da informática. É ela que vai dar o apoio. E ela, para você ter um bom modelo para você criar um bom modelo de gestão, o dono tem que se envolver diretamente. Aí você vai falar assim, Fábio, tá, mas você falou, mas não entendi. Então é o seguinte, olha. Como que eu vou fazer para encontrar ou identificar o melhor modelo de gestão para a minha oficina? Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu estou aqui, eu vou fazer isso aqui. O que acontece quando eu faço isso? O que eu fiz? Dei um passo para trás. Como é que é? Amplio o campo de visão. Perfeito. Tem mais uma coisa. Eu estou aqui, eu fiz isso. Quando eu faço isso daí, o que mais, além de ampliar meu campo de visão? Eu estou aceitando a mudança cultural. Mas ainda não é isso que eu queria. Pega impulso, também, mas não é o que eu queria. Sabe o que é? Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu estou aqui. Eu dou um passo para trás. Eu vejo onde eu estava. Se eu vejo onde eu estava, o que eu vou conseguir ver? Vou conseguir ver meus erros e meus acertos. Aí eu começo a conseguir criar um modelo de gestão para a minha oficina. A gente não faz isso. A gente não faz isso. No nosso dia a dia, você vai falar que você não tem tempo, você vai falar que você está atolado, você vai falar que você está apertado, você vai falar um punhado de coisa. Mas você não faz isso. Eu não faço isso. Nós temos que fazer isso. Para fazer isso, o que exige? Mudança cultural. É cultural isso, está enraizado. Não tem jeito. E aí, para poder... Deixa eu marcar meu tempo. Quanto tempo que eu tenho? Tem mais uns 15 minutinhos. Para poder dar uma... ligar esse modelo de gestão com o mercado nosso, eu preciso falar agora do cargo da oficina de funcionários e de números. E aí eu encerro. Vou tentar ir um pouquinho mais rápido. É o seguinte, eu vou pular esse vídeo, porque eu acho que
Não, mas o vídeo é pequenininho, passa para mim. É só para dar um saudoso, porque já passaram vídeo antigo aqui, eu trouxe um também. Passa aí, vai. Não, você avançou, volta. Só voltar com a setinha para cima. Isso. Passa o mouse por cima. Aí. O Brasil está despertando para uma nova época. 1975 chegou. É o ano das novas vantagens. O ano Chevrolet. A partir de agora, você tem a mais completa, versátil e moderna linha de veículos do país. A linha Chevrolet 1975. O Opala Coupé, novo estilo e muita experiência. O Opala Sedan e o potente Opala SS. O Opala Caravan, o primeiro station wagon brasileiro. O Chevrolet Commodoro, uma sofisticada combinação do alto luxo com a esportividade. O Chevette, ágil e econômico. E ainda o veraneio. Vá logo ao seu concessionário Chevrolet e desperte você também para 1975. O ano Chevrolet que o Brasil todo já está festejando. Então, na realidade, assim, eu gosto muito de falar desse vídeo, porque o segundo carro que eu tive foi uma Caravan 4.1S a álcool, que quando eu tentava sair de Belo Horizonte para ir para Poços de Caldas, são quase 500 km de distância, eu tinha que parar 2 vezes para abastecer o carro, porque eu bebia tanto que não dava conta, né? Mas assim, aquele vídeo é só para mostrar assim, ó, tudo mudou, todo mundo já sabe. Então, como é que era o carro antes? Os carros tinham menos modelos, existiam menos modelos, tinham menos eletrônica, era na base do carburador, a manutenção era mais fácil, a reposição das peças era mais fácil, exigia menos conhecimento técnico. Se eu errar em alguma coisa, por favor, levantem a mão e me corrijam. Como é que é hoje? Os carros têm mais modelos, tem muita eletrônica, a manutenção é mais difícil, a reposição de peças é mais difícil e exige muito conhecimento técnico. Tô certo? Beleza. Como é que era a oficina antes? Quem é dono de oficina há mais de 8 anos? Todo mundo. A oficina antes é o seguinte, ela exigia menos controles, você não tinha que ter computadores, não faltavam peças, a mão de obra era muito mais fácil, o cliente era menos exigente e a margem de lucro era muito maior. Você não precisa nem fazer conta porque sobrava muito. Não é que o dono de oficina ficou milionário, mas ficou bem, conseguiu ter um patrimônio, etc. Mas por quê? A margem era maior. Aí, como é que é a oficina hoje? Exige muito mais controle, exige você ter banda larga, acesso a site de montadora, sistemas elétricos, sistema de gestão, a mão de obra está mais difícil, os clientes são muito mais exigentes e a margem de lucro, ó, igual o professor Raimundo, né? Desse tamanho. Diminuiu demais. Isso é verdade, é um fato. A margem diminuiu muito. Muito bem. Como é que eram os funcionários nossos antes? Era mais parceiro, escutava mais o dono da oficina, nas rodinhas de vez em quando mandava o dono para aquele lugar fácil e tinha uma condição financeira mais estável. Como é que são os funcionários hoje? O funcionário hoje é menos parceiro, porque é funcionário, não é equipe. E aí começa na gente. Escuta menos o dono da oficina, às vezes na rodinha continua com vontade de mandar o dono para aquele lugar, não mudou. Continua se envolvendo com a empresa, continua não se envolvendo com a empresa, o funcionário na grande maioria das vezes só quer o dele, tem uma condição financeira mais difícil, acredita que trabalha muito e não é reconhecido, trabalha mais para si e menos para a equipe. Estou mentindo? Não. E o dono, como é que era antes? O dono antes, ele tinha tudo na cabeça, comprava e gastava sem controle, mas ele também mandava o funcionário para aquele lugar fácil de vez em quando, viu? Ele não se envolvia com a administração, por quê? Por que ele não se envolvia com a administração? Porque ele era mecânico.
Ele cuidava do que o negócio dele era ficar lá envolvido no carro. Ele envolvia as despesas pessoais com as da empresa e não tinha um prolabore estabelecido. Como é que é o dono hoje? Continua com tudo na cabeça, continua comprando e gastando sem analisar. Às vezes, aí eu pus até às vezes, continua com vontade de mandar o funcionário para aquele lugar, continua não se envolvendo diretamente com a administração, ele se envolve, mas diretamente nem sempre. Continua envolvendo suas despesas pessoais com a da empresa, continua não tendo um prolabore estabelecido. Gente, dono de oficina tem que ter um prolabore. É o seguinte, quanto que você vai retirar por mês? R$2.000 é R$2.000, não pode ser 2.100 nem 1.900, tem que ser R$2.000. Você não pode pegar a conta da escola do seu filho e dar para sua esposa ou sua secretária pagar com o dinheiro da empresa. Você não pode pegar essa conta da, vamos dizer, da Semig Minas, né? Você não pode pegar sua conta de energia, entregar na oficina e falar assim, ó, paga para mim, e o pessoal pagar usando a conta bancária da oficina. Está errado, isso não é gestão. Gestão é o seguinte, seu prolabore é R$2.000, beleza. Você vai pegar em 4 vezes de 500, a oficina transfere para sua conta e você ou alguém paga a sua conta de energia com o dinheiro da sua conta bancária, não da conta da empresa. Eu não vou perguntar, mas eu conheço muito dono de oficina que hoje ainda faz isso. E está errado. Está tão errado, porque hoje não dá tempo da gente estender muito isso, porque as coisas estão todas ligadas em relação à parte fiscal, toda a movimentação. Continua comprando e gastando sem analisar. Deixa eu falar uma coisa. Não dá para você comprar uma peça por 100, vender para o seu cliente por 150 e falar que você ganhou R$50. Está errado. Não é assim que se faz conta. Isso não é gestão. Aí você não vai, aí oficina nenhuma vai dar dinheiro. Você sabe qual que é o custo fixo da sua empresa? Você sabe qual que é o custo variável? Ah, Fábio, não sei como é. Tá bom. A gente tem que trabalhar aos poucos com o Reinaldo, a gente vai tentando mostrar isso para vocês, ou vocês têm que buscar alguma forma de entender. Mas não pode fazer uma conta simples, um menos o outro, e falar que você ganhou R$50. Ah, eu estou pondo 100% porque me dá lucro. Você fez conta para ver se dá lucro? O lucro é depois que você tirou tudo. Se um de vocês perguntar assim, Fábio, qual que é o prolabore que eu... Não é que eu mereço, não. Que eu deva retirar na minha empresa. Eu falo o seguinte, olha, um dono de oficina tem que tirar de 8% a 11% do faturamento da oficina como prolabore. Agora, se você vai conseguir ou não, depende da sua administração. Então, se sua oficina tem um faturamento de R$60.000 por mês, você tem que tirar pelo menos R$6.000 por mês de prolabore. Se você não está tirando, tem alguma coisa errada na sua forma de administrar. Se sua empresa fatura R$100.000, você tem que tirar, então, de 9, 10, 11, 12 mil reais por mês. A oficina dá dinheiro, mas tem que trabalhar direito. Deixa eu correr aqui, que já me levantaram uma plaquinha lá. Não estou nem na metade, brincadeira, gente. Bom, ali eu só mostrei um pouquinho assim, ó, do carro, do dono, do proprietário, da oficina. Eu preciso falar de cenário, e aí para falar de cenário, o que eu fiz? Eu antes de falar do cenário de oficina, eu preciso falar rapidamente de um número que o Alexandre Carneiro passou. Hoje no Brasil existem, esses dados são do Sindirep, 41,7 milhões de unidades, 93% veículos leves, são 39 milhões, 2,7 pesados. Essa apresentação já está aqui, então depois se alguém quiser, é só pedir, ele passa, tá? O estoque reparável de veículos é o que ele já tinha passado. 30 milhões de veículos a partir de 2 anos da idade são direcionados para as oficinas independentes e 9 milhões para as concessionárias. A estimativa de empresas são 121 mil oficinas distribuídas, né, mais ou menos com esse tipo de distribuição, e a gente tem no Brasil 5 mil concessionárias. A estimativa por segmento, que é do KNAI 4520, que é a de vocês, a gente tem em torno de vocês, está aqui no meio, 72 mil oficinas mecânica leve
e tem 20 mil na opção no regime tributário MEI ou EIRELI. Bom, o que eu fiz? Reinaldo, eu espero daqui a algum tempo, em vez de falar que eu peguei 200 oficinas mecânicas do Brasil, essas 200 oficinas foi o seguinte, eu peguei os dados das oficinas que trabalham com a Ultracar, isso é regido no contrato entre a Ultracar e o cliente, por uma questão de confidencialidade, sigilo, etc., mas o cliente sabe disso, para eu estudar o mercado, e eu peguei 200 oficinas do Brasil, então são números reais. Eu espero daqui a um tempo poder virar para você e falar, Reinaldo, esses são os números da rede. Eu acho que aí ficaria uma coisa muito mais real, próxima do perfil das empresas de vocês. Mas a ideia principal disso daqui é mostrar para vocês o seguinte, olha, isso que eu estou mostrando, você tem que ter na sua oficina. O seu software de gestão precisa dar isso, ou de alguma forma você tem que ter isso daí. Para que eu passe os números para você, eu sempre falo o seguinte, é fundamental a gente ter um histórico, porque o histórico vai me ajudar a entender o presente, e eu entendendo o presente, eu consigo planejar o futuro. Então, todas as informações que vocês tiverem na sua oficina, tem que ser informações confiáveis. Então, eu preciso ter uma informação confiável através de um histórico para eu analisar e estudar. Isso daqui se transforma em gestão. Rapidamente, todo mundo já sabe isso de cor e salteado, mas eu gosto de explicar assim, de uma forma um pouquinho diferente, porque eu vou falar um pouquinho de algumas coisas aqui. O que é faturamento? Faturamento é tudo que você vendeu dentro de um determinado período, do dia 1º ao dia 30. E daqui a pouco a gente vai ligar isso tudo para encerrar, que daqui a pouco ele me levanta outra plaquinha lá. Então, faturamento é tudo que você vendeu do dia 1º ao dia 30, não importa como você vai receber, é tudo que você vendeu. Recebimento é tudo aquilo que eu recebi, que entrou na minha conta bancária ou em dinheiro. Então, isso é recebimento. Pagamento é tudo que eu paguei, dentro do mesmo período que eu estou estabelecendo de faturamento. Isso aqui é uma regrinha simples, é o seguinte, olha, sua empresa está equilibrada, sim ou não? Você pega e faz assim, ó. A primeira linha é o faturamento, a do meio é o recebimento, a terceira é do pagamento. Essas linhas não podem se cruzar. Se elas se cruzarem, sua empresa não está equilibrada. Essas linhas, elas têm que estar crescendo de forma paralela. Se cresce o faturamento, o recebimento cresce, o pagamento vai crescer também, mas ordenadamente. Então, sua empresa é equilibrada, ela dá dinheiro ou não, a explicação mais simples é essa, olha, faça isso. Se essas três linhas, não importa qual, se cruzarem, tem alguma coisa errada, você precisa estudar onde está errado e consertar. Ok? Fluxo de caixa nada mais é para que eu consiga prever se eu vou ter dinheiro para pagar ou não as minhas contas no determinado dia, o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar. Balancete é onde eu consigo extrair através de um plano de contas todas as informações de uma forma sintetizada, quer dizer, quanto que eu gastei com o pessoal, quanto que eu gastei com o fornecedor, etc. Ticket médio é qual o valor médio que cada carro deixa em sua oficina, e passagens, o número de carros que passam pela sua oficina. Dessas 200 oficinas, eu separei alguns gráficos aqui, que acho que vale a pena vocês estudarem, porque isso daqui está ligado à gestão e está ligado à forma de você conseguir o objetivo inicial do título nosso. Gerar lucro através de bons resultados. Primeiro, como é média, vai dar número quebrado, mas esse gráfico mostra o seguinte, que o mesmo veículo, naquelas 200 oficinas, passou em 2014, 1,9 vezes, em 2013, 2, em 2012, 1,95. Então, em média, o mesmo veículo volta na oficina 2 vezes por ano. Outra coisa é o seguinte, a gente consegue perceber que de 2012 para 2014, a média de quilometragem rodada está aumentando. 2014, 1.481 quilômetros, em média, cada carro daquelas 200 oficinas rodou. O que isso diz para a gente? Que o carro está rodando mais e quebrando menos. Porque ele está passando menos na oficina. Então, eu já preciso começar a pensar o seguinte, existe fidelização de cliente ou existe proximidade? O cliente quer que a gente seja próximo dele.
Fidelização já nem existe tanto como existia no passado. A distribuição do faturamento. Como é que o faturamento da sua oficina está distribuído? Em relação a peças e serviços. Laranja é serviços, esse aqui é peças. Há pouco menos de 1 ano e meio atrás, essa relação estava 70 com 30, 68 com 32. E uma oficina tem como objetivo fim mão de obra. É óbvio que ela ganha dinheiro com peças. Mas peças eu preciso fazer conta. Sabe por que eu preciso fazer conta? Porque como que eu compro minha peça do meu fornecedor? E como que eu parcelo para o meu cliente? Eu parcelo no cartão de crédito em 2, 3 vezes? Como é que eu pago essa peça? Então são coisas que a gente precisa analisar no dia a dia da oficina para que a gente possa conseguir ganhar um pouquinho de dinheiro. Olha o perfil de clientes. Daquelas 200 oficinas, 21% são mulheres. Aí alguém falou aqui hoje mais cedo, oficina não pode ser suja. Não pode mesmo não. Tem que ter um banheiro limpo. Tem que ter cuidado. O perfil está mudando. Esse número, pode ver, ó, ele está crescente. Cada dia que passa vai ter mais mulher entrando na oficina. Olha o faturamento médio dessas 200 oficinas. Em junho, aqui é só desse ano, em média foi R$98 mil. Você sabe qual que é o faturamento da sua oficina? Você sabe quanto você recebeu o mês passado? Você sabe quanto que você pagou? Gente, administrar alguns números você tem que saber de cabeça. Quantos carros passaram na sua oficina? Tanto. Eu não tenho que saber, mas na sua oficina você precisa saber. Quanto você faturou? Quanto você recebeu? Quanto você emitiu de nota fiscal? Você precisa saber disso na ponta da língua. Passagem média. Então, em média, dessas 200 oficinas mecânicas passaram em torno de 100 veículos por mês. Hoje não dá tempo da gente fazer, mas o legal é depois expandir isso e falar assim, bom, em média, quantos funcionários tem cada oficina dessa? Qual que é o faturamento individualizado? E vai por aí. Quantos na área administrativa? Quantos na área produtiva? O ticket médio dessas oficinas, em torno de R$980. Qual que é o ticket médio da sua oficina? Quanto que em dinheiro cada carro deixa lá? Você tem que saber. Tem que saber para poder fazer conta e saber se o giro de carros é suficiente para você trabalhar o seu ponto de equilíbrio. Bom, então rapidamente, falei de atitude, falei de vontade, falei de mudança cultural, depois falei de como que estavam as oficinas no passado, carros, funcionários e proprietários, como estão hoje, falamos de alguns números de mercado, e aí, por experiência, é o seguinte, eu visito uma média, quando eu estou em Belo Horizonte, de 2 oficinas todos os dias diferentes, e quando eu viajo eu também acabo visitando. E olha só que interessante, porque foi uma coisa que eu nos meus estudos eu consegui levantar. Quanto mais a idade sobe, mais a paciência diminui. Quanto mais você vai ficando velho, menos paciência você vai ficando. Vocês não, eu também. Quanto mais a gente vai ficando velho, menos paciência a gente tem. E sabe o que é interessante nessa história toda? Olha só. Quanto mais a paciência diminui, mais eu fico cansado. As esposas podem confirmar isso daí. E sabe o que é interessante disso tudo? Por que está tudo ligado ao que a gente está conversando? Isso aqui é real. Isso não é chute, é real, através de estudo. É que a falta de paciência e muito cansaço, então, quando eu vou ficando mais velho, eu tenho menos paciência, eu fico mais cansado. Sabe o que isso faz? Eu não consigo dar um passo para trás. Eu estou cansado demais, eu estou sem paciência. Aí se eu não consigo dar um passo para trás, eu fico sem paciência com meus filhos, com os meus funcionários, e falta paciência para o meu negócio. Então se nós estamos aqui hoje é o momento da gente acontecer alguma coisa diferente.
Hoje é o momento da gente ter atitude para conseguir dar espaço para trás e criar um modelo de gestão específico para a sua oficina. Quando a gente entende melhor e aceita o real significado de gestão, a gente entende o seguinte, que intenção menos ação é igual a nada. E hoje já falaram um pouco sobre isso. Mas que intenção mais ação não significa que as coisas vão acontecer. É mais ou menos assim, olha, hoje vocês estão escutando o dia inteiro um punhado de coisa. Se vocês agirem a partir de segunda-feira com um pouco daquilo que vocês escutaram, não significa que essas coisas vão se realizar e acontecerem na sua oficina. Mas significa que vocês estão dando o exemplo e mostrando para a sua equipe, para os seus funcionários, que vocês têm vontade que elas aconteçam na sua empresa. Que vocês têm vontade de encontrar o ponto de equilíbrio, que vocês têm vontade de querer ganhar dinheiro num negócio que dá dinheiro, que vocês têm vontade de transformar funcionários em equipe. Oficina ainda é um ótimo negócio, dá dinheiro e tem como torná-lo lucrativo. De cada 4 carros produzidos, um tem câmbio automático. Isso eu até brinquei com o Reinaldo, que eu colei lá da página da Automático Brasil, porque eu não tinha essa informação. O que move o negócio é o seu produto. A oficina tem como produto principal o veículo. Aumento de frota significa mais carros circulando e mais probabilidade deles necessitarem de manutenção corretiva e preventiva. Isso significa o quê? Oportunidade. Vocês estão hoje aqui buscando oportunidades de se estabilizarem, de crescerem, de ficarem mais fortes no mercado através da rede Automático Brasil. Se eu puder pegar uma linha, uma agulha e costurar tudo que eu falei, eu vou falar para vocês o seguinte, ó, vocês querem ganhar dinheiro, querem ter lucro, aumentem o volume de carros sem aumentar o quadro de funcionários. Diminuam o tempo de permanência do carro dentro da sua oficina. Aumente a venda de serviços, vendam mais mão de obra. Acertem melhor os orçamentos, ou seja, vendam melhor. Ao vender uma peça, não faça a conta simples, valor de compra menos valor de venda ou sobre um percentual. Ajustem, criem rotinas e procedimentos internos. Não deixem de ter procedimentos internos. Não façam as coisas na medida que elas aconteçam. Planejem. Criem procedimentos, mesmo que pequenos, mas criem. Façam reuniões, muitas reuniões com os funcionários. Reuniões, às vezes, de 2 minutos. Para encerrar, eu sempre falo o seguinte, olha, se o meu funcionário tiver vontade de aprender, eu vou falar 50 vezes com ele. E se ele continuar demonstrando vontade, eu vou falar mais 50. Mas se eu falar com ele 2 vezes e ele demonstrar que ele não tem vontade de querer escutar e aprender aquilo que eu estou falando, na 3ª eu vou falar para ele assim, olha, você não merece trabalhar comigo. E eu acho que vocês deviam fazer a mesma coisa na sua empresa, independente se o funcionário tem muito tempo, se ele é muito bom, independente disso. Façam reuniões, muitas reuniões, mostrem para os seus funcionários aquilo que vocês querem fazer para a sua empresa. Alimentem um sonho. Mais uma vez, ó, já foi falado disso hoje e eu não conversei com ninguém. Alimentem um sonho. Qual sonho? Eu vou falar o meu. Eu sempre tive vontade de ir a Machu Picchu, porque eu sempre gostei dessas coisas de Inca, disso, daquilo. Já tem 3 anos que eu falo que eu vou e não consigo ir. 1 ano porque minha esposa teve um problema muito sério, precisou fazer uma cirurgia e tirar metade do pulmão. Aí quando ela melhorou, foi no médico, apareceu um problema, ela teve que fazer a cirurgia. No outro, o pai dela faleceu, no outro, minha sogra teve um problema muito sério também. Mas meu sonho está aí, um dia eu vou lá. Alimentem um sonho, cultivem alguma coisa. Se não é viagem, se é um carro, se é sair com a esposa, não importa, alimentem um sonho. Isso é importante na vida de cada um que seja empresário. Para ser empresário, você tem que ter um sonho. Que pode ser, Reinaldo, até a rede. A rede pode ser um sonho, que hoje já é realidade. Que um dia foi um sonho e hoje é realidade. Né? Agradeço a paciência que vocês tiveram comigo hoje. Peço desculpa porque em algumas coisas eu queria falar um pouco mais detalhado, etc. Mas o tempo é um pouco curto e me coloco à disposição de todos vocês
para conversar sobre gestão. Aquelas pessoas que, sei lá, semana que vem, daqui 2 semanas, acontecer alguma coisa na sua empresa, me manda um e-mail. Fábio, está acontecendo isso na minha oficina. Eu vou lá, vou dar minha opinião, vou ajudar do jeito que eu puder. Meu e-mail é fabio@ultracar.com.br, então fiquem à vontade. Eventualmente, se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta também, estou à vontade, vou ficar até o final também. Muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo de estar aqui, de estar contribuindo um pouquinho com essa vontade de fazer os donos de oficina a serem bons profissionais, bons técnicos, mas a administrar um pouquinho melhor. Muito obrigado.